Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando Apocalipse, capítulo 12. Nós vimos nos dois primeiros versículos que nós temos uma referência dos céus à ação da mulher, a vida da mulher, como ela sendo a que gera a vida na terra, e ela também aparece com uma figura de que ela sustenta a vida na terra. Quando ela está vestida do sol, ela tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, são uma forma, como uma parábola, uma figura demonstrando que todas as forças que mantêm a vida na terra, não no céu, o céu está revelando que a mulher é, neste momento, a maior cooperadora com todo o sustento. Com a geração de uma nova vida, nós temos no versículo 2, ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então, dar a vida, preservar a vida, gerar o filho, é o filho que vai mudar a história. É o filho que vai trazer a própria luz, a vida, vai trazer a revelação do céu. Quem vai proporcionar esta possibilidade é a mãe, é a mulher, porque ela tanto vai gerar o filho, como ela vai cuidar do filho, como ela vai instruir o filho. Então, por isso é que ela tem o sol, a autoridade da vida, do dia, do trabalho, das relações humanas acontecendo durante o dia. A lua que guia também o viajante que precisa de se aventurar à noite. Então a lua e as estrelas vão trazer uma luminosidade menor do que o sol. O sol, ele preside a parte mais importante das atividades humanas, que é o dia. Mas a lua e as estrelas também têm a sua importância. E a mulher está com o sol, a mulher está com a lua, a mulher está com as estrelas. Então ela está como uma mãe que administra a casa. Então é importante aqui destacar o papel da mulher. É por isso que a sociedade cria o mês das mães, o dia das mães, o mês de Maria. Toda igreja, não só a católica, mas também a protestante, mas também, posteriormente, nós vamos chegar a este vínculo, a este ponto, do próprio povo de Israel também ter o mês de Maria, o mês em que as mães são destacadas, em que Apocalipse 12 é lido em todas as igrejas. Isso vai trazer o elo perdido da comunhão, do cuidado com a família, com cuidado com a nação, com a casa, com a sociedade inteira. Então, ao invés de vivermos nos dividindo, brigando, nos separando por uma visão dos céus, um sinal no céu de uma mulher que cuida do sol, que tem a lua debaixo dos pés, que tem uma coroa de 12 estrelas representando toda a autoridade apostólica ou das tribos de Israel, e ela é mãe, ela cuida da terra. Então é um sinal, é um símbolo de unidade em torno da mãe, em torno da casa, em torno da família. Vamos agora então para o versículo de número 3, que diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então veja que depois da visão da mulher, depois da visão do cuidado, da sociedade, da mãe, de Maria, de todas as mães, da nação, nós temos agora o surgimento de um grande dragão, um outro sinal no céu, de que a terra, ela sofre uma perseguição. Desde lá do Jardim do Éden, o primeiro casal foi colocado lá, Deus conversava com eles todos os dias, e de repente, sem aviso, sem que se diga de onde veio, por que estava ali, surge ali a serpente, que é um símbolo também do diabo, do enganador, que quer tirar o homem e a mulher da presença de Deus.
e quer que eles tenham conhecimento do bem e do mal para reinarem sem Deus e reinarem numa direção do diabo. Então, nesse ponto agora, os reinos do mundo, nesse momento, toda essa guerra, rumores de guerra, fome, toda essa situação de confusão, é essa que o diabo fez surgir lá desde o Éden. E agora também surge uma mulher, a mulher é mãe, ela vai gerar um filho, ela vai trazer paz, ela vai trazer cuidado, ela vai trazer ordem, mas existe um confronto. Surge agora um grande dragão vermelho que os céus também mostram, assim como mostraram a mulher cuidando, mostra um dragão vermelho. Ele é destruidor da ordem. Ele parece vir lá do princípio, quando diz que a terra era sem forma e vazia, era destruída, ela não tinha condição de sobrevivência. Então as leis eram desordenadas, não havia ordem, não havia regra, não havia possibilidade do povo viver bem. Então é uma sociedade, é uma filosofia, é uma doutrina do caos, cada um por si. Então a fome vai levar à fome, vai levar à desordem. Sempre que aparece o dragão, nós vamos ver outros símbolos semelhantes a este que aparece no Apocalipse, fala de sair da ordem, que a mulher vai colocar em ordem, mas o dragão vai trazer a desordem, vai trazer o caos, o pânico, a morte, o mal, o sofrimento. Isso lá desde Gênesis, agora aqui no Apocalipse. Então quem vai trazer a ordem? A mulher e o seu filho. Ela vai gerar um filho e este filho vai trazer a paz, vai trazer a ordem, vai trazer a saúde, vida com abundância, felicidade. Não vai ter fome, não vai ter dor, não vai acontecer mais lágrimas, não vai haver mais injustiça. Será a vinda do reino de Deus promovida por este filho, que é o Messias. É Jesus. Então, é Jesus, o Messias, o Filho de Deus que traz a luz, a palavra de Deus, que traz o bem, que vê que tudo é bom para todo mundo, todos vivendo bem, traz a paz. E quem gera isso é a mulher. A mulher foi escolhida para gerar como Maria. Então, há toda essa ordem. O dragão é o mesmo que o diabo, lá do Jardim do Éden. Ele não quer que o homem siga a palavra de Deus, nem a mulher. Ele não quer que o homem tenha amizade com Deus, como se ele tivesse inveja da possibilidade do homem e da mulher serem filhos de Deus, terem paz com Deus, viverem eternamente com Deus. O dragão quer estragar a festa, a alegria, a paz, quer roubar a paz do homem, da humanidade. E nós precisamos vencer o mal, vencer o diabo, vencer a mentira, vencer toda forma de destruição, todo aquele que tenta roubar a alegria de um, de outro, da família. Então, quando nós levamos o amor, levamos a paz, levamos a alegria, cuidamos uns dos outros, nós estamos vencendo o mal, vencendo esse dragão vermelho que não quer ver você feliz. Mas você deve ser feliz, você pode ser feliz, Deus quer ver você feliz e os filhos de Deus têm que trabalhar em favor da paz, da felicidade. Esse dragão é esse símbolo do mal, essa oposição a Deus, da oposição aqui à mulher, a oposição ao filho da mulher que vai reger o mundo, vamos ver nos próximos versículos. Este filho, então, ele é morto, ele é crucificado. A mulher, ela é preservada na própria mensagem de manter a palavra na igreja ou em Israel, simbolizando a própria mãe de Jesus neste símbolo trino: Israel, igreja e mulher, e sociedade, vida com Deus, com ordem, com todos se alimentando bem, como na ceia, que também representa este momento aqui da mulher. Na ceia, todos comem, todos bebem, todos estão unidos, a comunhão uns com os outros, todos servem uns aos outros. É o momento de celebrar a unidade mundial, a unidade
em torno da palavra de Deus, a unidade em torno da paz, acabar com as guerras, acabar com essas filosofias que uma quer superar a outra, uma é fracassada, a outra também tem todos os seus defeitos. Ao invés de unirem cada um com a sua boa parte e fazer algo melhor, não fazem, eles fazem guerra e destroem a paz. Então quem está por trás disso é a ideia, lá a filosofia lá do Éden. Vocês comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão reinar, vocês vão dominar a terra e não vão precisar de Deus. Serão igual a Deus, vão saber fazer tudo. Quem sabe um dia vão até descobrir um remédio, alguma coisa para não morrer. Então aí sim vocês vão ser iguais a Deus, e Deus para lá, vocês para cá, só que o diabo infiltrado nessa humanidade. É aí também que vem a divisão entre espírito, o céu, as coisas de Deus, do espírito. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem espírito em verdade, e a carne, o mundo, o desejo da carne, o poder da carne, material, materialismo, que ele é fraco, ele é frágil, ele morre. Ele acaba, todos os impérios acabam um dia, todos os governantes morrem um dia, mas há uma mentira envolvendo esse poder do mundo, esse poder terreno, que é vaidade, é passageiro, é tão breve que um governador ontem estava no poder, hoje já não está mais. É totalmente incerto, vão, se continuarem, um dia vão morrer, vão deixar o poder, mas o diabo os mantém acreditando na palavra do diabo, de que quem sabe um dia eles vão até mesmo conseguir inventar aí alguma coisa para não morrer, a carne permanecer eternamente. Então haverá uma divisão, reino dos céus e reino do mundo, deste mundo. Só que, na verdade, quem assume o comando no mundo é o diabo. Então o homem acaba não chegando àquela promessa que o diabo lhe fez. O diabo fica com o homem pensa em assumir o reino do mundo, mas surge aqui o dragão. Quem realmente quer o poder e reivindica esse poder é este grande dragão vermelho. Ele é um símbolo do diabo também, de Satanás, que é o inimigo. Ele é o inimigo de Deus porque ele perverte a criação de Deus, algo que pertence a Deus. O mundo, tudo que foi criado, os homens, os animais, todos criados por Deus. O homem criado à sua imagem e semelhança. Então o diabo torna-se inimigo, tentando destruir essa criação material. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então é algo material que se mata, que se rouba, que se destrói. É a carne, são as posses, são a própria vida neste mundo. Então o diabo, ele recebeu uma potestade, um principado, algo que lhe dá condição de intervir no mundo material, como ele fez lá no Éden. Ele teve que se transfigurar em uma serpente, falar junto através da serpente, para entrar neste mundo material. E ele continua tendo essa ação dada por Deus. Então, e cabe ao homem e à mulher vencer o mal, vencer o diabo. Ouvir a palavra de Deus, viver com Deus, amar a Deus, amar ao próximo, servir a Deus, andar de acordo com a palavra de Deus. Essa é a vitória que o primeiro casal não obteve, não recebeu, porque não deu ouvido à palavra de Deus e não comeu do fruto da árvore da vida. Comeu do fruto que o diabo preparou, mandou eles comerem primeiro. Então cabe a nós agora vencer o mal, vencer o diabo. É ouvir a palavra de Deus que vai nos orientar a preservar a vida, a adorar a Deus e amar o próximo. E assim vivermos todos felizes e receber então o dom da vida eterna, que é nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. Então mesmo que agora a carne continue morrendo, mas aquele que ama, aquele que é escolhido por Deus, aquele que tem o seu nome registrado no livro da vida, que os olhos de Deus estão acompanhando, e que o seu filho, a sua palavra estão sendo gerados nele, e ele está se formando uma semente do bem, do amor, da paz, escolhido por Deus. Então Deus escreve o seu nome. Deus está vendo, está somando todas as suas ações, todos os seus pensamentos, principalmente as suas atitudes. A obra
que você tem feito pelo seu corpo, que representa o que está no seu coração, um novo ser que ama, que obedece a Deus, que serve a Deus. Então, seu nome está escrito. Um dia todos compareceremos diante de Deus e Deus vai separar aqueles que lhe obedeceram, aqueles que ele escolheu, que tem o seu nome escrito no livro da vida, entrarão para a vida eterna, em espírito, vivendo eternamente com Deus. Mas então nós estamos falando sobre este dragão vermelho. Ele possui 7 cabeças. Então nós podemos estudar, estamos aqui para isso, perguntar, questionar, orar, conhecer a palavra para saber o que significa, se for possível entender, se houver referência na palavra, revelação, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, 7 cabeças formam um ideal, um pensamento, como se fosse uma doutrina, uma filosofia formada por 7 ideias. 7 homens, 7 mulheres, alguns homens, algumas mulheres foram formando, criando, determinando essa forma que o dragão tem, porque ele segue, ele aceita. Agradaram ao dragão essas 7 cabeças, 7 formas de governo ou impérios que se opõem a Deus. Sempre citam o primeiro, o Império Persa, o Império da Babilônia, impérios que perseguiam o povo de Deus, impérios que ensinavam atitudes que eram blasfêmias a Deus. Então iam formando uma ideia. Esse dragão vem para agradar essa ideia, que o mundo vai formando. Soma-se lá a filosofia de um país. Um governante utilizou aquele sistema. Ele torturava, ele perseguia, ele encarcerava crianças, jovens, meninas, ele fazia coisas terríveis. Então, essa ideia, o dragão assimilou. Ele assimilou 7 ideias, 7 cabeças para formar um império terrível. As 7 piores coisas que já aconteceram na Terra. Os 7 piores governantes que já surgiram em impérios durante toda a história da humanidade. Então, sempre que se fizer referência a essas coisas, as 7 chifres, como aqui 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então, são impérios, imperadores, são pessoas que de tal forma agiram que o dragão também os escolheu para o mal, assim como Deus escolhe para a justiça, para o amor, para a felicidade geral, o diabo escolhe para o mal os piores. Nós temos vários exemplos, vários modelos de governantes que mataram milhões de pessoas na sua própria nação, tomaram atitudes de violência, de fome e foram cruéis, e assim formam este grupo que agrada ao diabo. Então, 10 chifres do dragão podem representar agora, depois de 7 cabeças, nós temos agora 10 chifres. Também a totalidade do poder e do mal desses 7. Então, em algum momento dos 7, saiu mais de uma ideia, formaram 10. É uma forma dos céus demonstrarem uma exatidão, uma perfeição celestial. Se os céus conseguiram fazer a leitura do tempo todo da humanidade, desde a criação até os dias de hoje, por exemplo, e os céus detectaram 7 cabeças, 7 governos, 7 imperadores malignos, os 7 piores da história. Você pega os livros de história e vai tentando observar o que cada um fez e acha os 7 piores. E dos 7 saíram 10 ideias. Alguém teve mais do que uma ideia. Alguém fez um mal dobrado, até triplicado. Então os céus estão mostrando que os anjos, os arcanjos, os querubins, eles têm
uma percepção muito além da nossa, uma capacidade de somar o tempo todo, os pensamentos todos e pegar agora os 10 piores, 7 reis ou rainhas mais cruéis da história, com 10 ideias ruins, perversas, das piores também. Esses 10 chifres seriam ideias que vão contra o pensamento, a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, então eles se opõem a Deus com 10 criações de leis, de ordens, de decretos, de ações que realmente foram catastróficas, em primeiro lugar para a sua própria nação. Eles são inimigos do próprio povo, eles escravizam os povos vizinhos, fazem guerra, destroem os mais fracos, mandam matar os doentes, os que têm alguma dificuldade física, eles mandam assassinar, mandam cortar o ventre, tirar as crianças, alimentar os peixes. Nós temos aí na história muita coisa ruim que vai somar aqui nessa ação do dragão vermelho no fim dos tempos. É por isso que serão tempos da grande tribulação. Imagine esse dragão conseguindo somar todo o mal de toda a história e querer trazer para o presente, em um momento só, como se vivessem todos os piores governantes, os piores impérios, as piores ideias já surgidas na humanidade e colocar em ação. E alguém pode até dizer que a própria ação do próprio dragão, ele soma dos homens e mais a dele. Imagina que tribulação será esse momento do mal prevalecer. Então já está aí escrito, quando nós vemos algumas situações acontecendo, alguns questionam: onde está o teu Deus? Onde está a vitória de Deus? Está aqui, está neste caminho. Mas antes, Deus vai dar permissão, está tudo no controle de Deus, até mesmo o surgimento desse dragão, como foi lá no Jardim do Éden, a serpente, o diabo estar ali conversando com o primeiro casal e eles serem desafiados a vencer o mal. Nós agora também somos desafiados a vencer o mal. Vamos ser melhores. Se vem tanto mal aí, se essa palavra vai se cumprir para o mal, vamos vencer com o bem. Vamos amar, vamos perdoar, vamos ajudar, vamos socorrer. Vamos deixar o diabo furioso ao ver tanta luz, tanta bênção, tantas pessoas obedecendo a Deus, amando o próximo, querendo a vitória do amor, vitória da paz, vitória de Jesus, para a glória de Deus. E por fim, então, nós temos os 7 diademas que estavam sobre as suas cabeças. São coroas. Cada diadema é uma coroa. Veja que a mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. Representa as 12 tribos de Israel, cada uma com a sua missão, com a sua ideia também, para o bem, para o amor, para obedecer a Deus, para guardar os mandamentos de Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Depois os 12 apóstolos, para honrar a Cristo, servir a Cristo, obedecer a sua palavra, pregar o evangelho, anunciar a paz, anunciar a vida, o perdão, a alegria eterna, como estamos fazendo aqui. Então agora está falando que o dragão também tinha. Ele também surge com uma forma, veja, semelhante à da mulher. A mulher tinha a lua, o sol, as estrelas, tinha a ordem, tinha o controle. A mulher cuidava. A mulher é a cuidadora, a mulher é que gera a vida, dá a luz. Nasce o filho que vai reger o mundo, que vai cuidar das vidas, que vai curar, que vai abençoar. Então surge o diabo quase que imitando a mulher agora nesse sentido. Ele tem 7 diademas, a mulher tem 12 estrelas na coroa. E o diabo tem 7 coroas, 7 diademas que podem significar essa autoridade sobre estes 7 reinos da terra daquele momento. Então ele também quer ter autoridade sobre os 7 governos. Pode ser da época,
pode ser um símbolo do número 7, que a Bíblia traz como um símbolo da totalidade. Ele quer dominar o mundo todo. Ele, como se fosse o mundo agora, em que houvessem 7 nações que prevalecem, e o diabo coordena as ideias dessas 7 nações. Por isso ele está com a coroa das nações. Tem um homem lá, tem uma mulher governando, com o título que tem lá na sua nação, mas está inspirando as atitudes, a forma de governar, de comandar, de fazer guerra, de prender, de condenar rapidamente, sem justiça, sem que se ouça as partes, com total o reino da injustiça, o reino do mal, esses 7 diademas, simbolizando todos os reinos da terra. É isso que ele quer. Ele também vem com isso com aparência. Ele é o grande mentiroso, ele quer enganar. Então, em algum momento, ele quer dizer que está com tudo, com todo o governo, mas não está. Mas não é verdade. Ainda há os fiéis e sinceros que servem a Deus, que pregam a verdade, vivem a verdade e amam ao seu irmão, ao seu próximo. E você também faça parte destes que amam a Deus, que são felizes e que viverão eternamente com Deus e com os seus irmãos. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.